Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Mais uma crise na República Brasileira e desta vez envolve todos os poderes, poder executivo, legislativo e o poder judiciário. Tudo começou com um pedido formulado por dois senadores, os senadores Jorge Cajuru e Alessandro Vieira. Eles querem instaurar no Congresso Nacional, a partir do Senado, uma CPI para investigar supostas irregularidades praticadas pelo governo durante a pandemia e que teriam contribuído para elevar o número de óbitos em face desse problema. Eu queria que você desse aí o seu gostei, se inscrevesse no canal e ativasse as notificações do sino, tá? Queria também que você deixasse os seus comentários e compartilhasse o nosso vídeo para que ele ganhe relevância e a gente possa continuar produzindo esse tipo de material aqui no canal. Vamos lá então. Os dois senadores, Jorge Cajuru e Alessandro Vieira, pediram ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que ele implantasse uma CPI para investigar supostas irregularidades do presidente Bolsonaro, Jair Bolsonaro, agora na condução do processo de combate à pandemia. Eles compreendem, dentro do requerimento eles já deixam bem claro que houve uma série de irregularidades, que o governo não se comportou bem, que não tem agido como um líder que todos esperam que haja e, de certo modo, tem realizado uma má condução. A própria quantidade de ministros da saúde que já passou pelo cargo ao longo do atual governo, os senadores apontam, seria um indicativo destas irregularidades. Bem, o caso não foi deferido pelo presidente do Senado, porque quando você faz um pedido, qualquer que seja ele, passa primeiro pelo presidente. Você encaminha para o presidente, que depois a mesa diretora, e depois o presidente encaminha para as comissões correlatas. Comissão de Constituição e Justiça, se for um assunto de ordem financeira, você tem lá uma comissão de Finanças e Tributação para analisar. No caso, é o pedido de uma comissão parlamentar de inquérito. Então tem que se verificar se o pedido está sendo feito com fundamentação legal. Então ele encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça. Só que o presidente do Senado nunca encaminhou. Já estava com mais de 60 dias esse pedido e nada do presidente Rodrigo Pacheco tomar as providências. Os dois senadores então decidiram encaminhar um pedido direto para o Supremo Tribunal Federal. Quando chega no Supremo é feita uma distribuição por sorteio e caiu exatamente sobre a responsabilidade do ministro José Roberto Barroso. O ministro deferiu, ele entende que o Congresso Nacional deve, então ele mandou de volta o documento determinando ao presidente do Senado que faça a instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito. No caso, seria uma Comissão Parlamentar Mista, uma CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, porque vai pegar tanto senadores quanto deputados. Mas imediatamente o presidente Jair Bolsonaro reagiu. Ele passou o dia inteiro, na sexta-feira, dando entrevistas, conversando com os seus apoiadores na porta do Palácio do Planalto, porque fica aquele pessoal que instiga, né? Quando ele faz uma declaração, ele se empolga e o pessoal estimula que ele se empolgue cada vez mais, e aí ele vai dizendo coisas, de modo que ele fez várias assertivas acerca do ministro José Roberto Barroso. Uma delas é de que ele não teria autoridade moral, coragem moral para determinar que se faça o impeachment de um dos ministros do Supremo, porque o Cajuru ele também pediu, com base em 3 milhões de assinaturas de um abaixo-assinado, que se implementasse o impeachment, a investigação para o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Por conta de uma série de episódios envolvendo esse ministro, principalmente aquele inquérito do fim do mundo, que todo mundo entende como um inquérito ilegal, menos o próprio Supremo Tribunal Federal. A outra questão que o presidente citou foi que ele tem um envolvimento com um partido, que no caso seria o PT, porque fora indicado pelo PT e já com uma missão pré-determinada de salvar a pátria do Cesare Battisti, aquele perigoso terrorista italiano que vivia aqui no Brasil com todas as mordomias sobre o governo de Lula e que, quando o Bolsonaro assumiu, uma das primeiras providências foi mandá-lo de volta para a Itália para que ele pague pelos crimes que cometeu ali na Itália, dentre os quais a morte de pessoas por atos terroristas praticados por esse mau elemento. Então a militância partidária foi um dos fatos elencados pelo presidente Bolsonaro, tanto em sua fala aos apoiadores, quanto na sua live, quanto bem mais tarde, numa entrevista
para a CNN Brasil, onde ele repetiu praticamente tudo o que disse, principalmente a questão da coragem moral para implementar o impeachment do Alexandre de Moraes. Evidentemente que o ministro Barroso também reagiu aos comentários do presidente Bolsonaro. Mais cedo, na sexta-feira, ele disse que se pudesse e tivesse a oportunidade, faria tudo de novo, porque agiu dentro da mais estrita legalidade. O campo legal não foi atingido. E outros ministros também reagiram. Foi o caso do ministro Marco Aurélio Mello, que deve inclusive se aposentar agora no meio do ano. O Marco Aurélio disse que o Bolsonaro apenas esperneou, mas que é preciso realmente que haja a investigação solicitada pelos senadores, que se dê andamento às proposições dos senadores. Isso o Supremo pode fazer determinações, ordenar que se proceda qualquer tipo de investigação. O que não pode, segundo Marco Aurélio Mello, que parece ter sido indicado pela presidência de Luiz Fux, para responder esse caso, a fim de evitar polêmica com a instituição. Porque se o Fux fosse tratar disso, é claro que ali estaria falando o próprio Supremo Tribunal Federal. E tanto o Barroso quanto o Marco Aurélio, a polêmica fica restrita ao magistrado especificamente, ao ministro especificamente. Então ele disse o seguinte, acerca dessa atitude do presidente Bolsonaro, que o que não pode é pedido de impeachment, pedido de CPI, ficar mofando em gavetas. E esse recado foi direto para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que deixou por muito tempo o pedido dos senadores Cajuru e Alessandro Vieira mofando na gaveta da presidência. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações do sino e deixe seu comentário, né? Essa é uma polêmica que realmente vai abalar as estruturas do país nas próximas semanas, porque envolve diretamente os principais poderes. Qual é a sua opinião sobre isso? Tony Rodrigues, Além da Notícia.